Portanto, não cabe mais, no âmbito da polis, dizer, olha, eu tenho uma dívida, e então eu vou oferecer uma hecatombe, eu vou oferecer um sacrifício ao Deus para receber essa dívida. Não, essa dívida, se ela existe, ela deve ser cobrada segundo procedimentos racionais, segundo uma normatização do processo. Daí surge a assembleia. Os gregos inventam a ideia da assembleia como forma de você debater com um certo grau de liberdade as regras que vão determinar, portanto, os rumos da cidade. O interessante desse momento é que, então, fica uma lição clara para todos nós e que ela foi, aos poucos, se não desaprendida, mas ignorada em grande medida. A pré-condição fundamental para o nascimento da filosofia e para uma vida laica, de um ponto de vista normativo e da organização social, foi, em primeiro lugar, a liberdade individual. A liberdade dos indivíduos. Sem a liberdade individual, não haveria a passagem histórica que eu acabo de narrar, de uma estrutura religiosa encalacrada numa, vamos dizer, numa arquitetônica de fé, para uma estrutura muito mais fluida, amarrada em espectros da razão humana. Então, a liberdade individual é o terreno no qual essa especulação surge, e a própria ideia de Ocidente, tal como nós conhecemos hoje, tem origem nisso. Os gregos foram os primeiros da história a estabelecer, por exemplo, uma clara diferença, uma patente diferença, com a qual eles não brincavam, entre mundo privado e mundo público. Nós, brasileiros, pobres coitados, sabemos o quão prejudicial pode ser essa mistura entre a instância privada e a instância pública de existência, né? Quando essa fronteira se torna por demais porosa, quando ela se torna por demais, quando ela se torna pouco nítida e os interesses privados se misturam com os interesses públicos e vice-versa, o que você tem é a desconstrução da própria ideia de polis, da própria possibilidade de subsistência da cidade. Os gregos perceberam isso muito cedo. Há 2.500 anos os gregos perceberam isso. O que é interesse privado, o que eu resolvo no âmbito da minha família, e o que é interesse público, o que diz respeito a todos nós e que, portanto, faz parte de vamos dizer, de um universo de coletividade. Interessante que, com isso, os gregos desenvolveram um processo de identificação sem paralelos no mundo antigo. A ideia do indivíduo se orgulhar de pertencer àquele estado, de um indivíduo se orgulhar de pertencer àquela cidade. Basicamente porque aquela cidade era a representação concretizada dele, dos seus valores, do respeito à sua família, do respeito à sua liberdade de empreender, do respeito à sua liberdade de se realizar enquanto indivíduo. E a cidade, portanto, se metia muito pouco neste elemento da vida individual, na vida familiar de cada um dos habitantes daquela polis. E só o que diz respeito ao público era tomado como separado, de interesse comum, como separado da vida privada. Então, os gregos entenderam a necessidade, como nenhum outro povo, viu, na antiguidade, como nenhum outro povo, entenderam a necessidade de preservar uma condição que para eles era de absoluta natureza, que é a condição do homem livre. Qualquer coisa que se sobreponha a uma condição natural de liberdade do indivíduo é algo artificial, é algo montado e geralmente mal utilizado por aqueles que desejam fazer uso da liberdade alheia. Então você tem como pré-condição fundamental para essa concepção ocidental de existência a liberdade de cada um dos indivíduos. Repito, para os gregos isso era fundamental e nós em parte nos esquecemos disso, da ideia de uma existência harmonizada com uma condição natural.